Bem, gente, bom dia novamente. Então, como comentei, né, no próximo podcast, seria o terceiro, né? Já é o terceiro podcast, pode-se dizer. Eu gostaria de falar então sobre temas que o Enem desse ano está pedindo, tá bom? Do Enem 2021, com foco, logicamente, para que vocês possam entrar em uma universidade pública de preferência, né? Essa é a ideia da maioria das pessoas, ou com a nota obter uma bolsa de estudos em uma universidade, faculdade particular. Então, assim, falando sobre história, eu vou falar aqui os temas, tá bom? Os temas solicitados, não dá para falar de todos eles assim, descrevê-los todos, senão isso seria literalmente uma aula, e para isso precisaria de no mínimo aí uma hora e meia, pelo menos um aulão de até 4 horas, tá bom? Então vou citar aqui temas que vocês têm que estudar. Como eu disse, está faltando mais ou menos um mês para a prova, um pouco mais de um mês. Então vou citar aqui os temas. História do Brasil. Primeiro, História do Brasil. Então, dentre os temas de História do Brasil que estão sendo solicitados para o Enem desse ano, não significa que todos os temas cairão, tá? Mas pode ser que sim, pode ser que tenham questões de cada tema ou algumas questões de um dos pedidos para serem estudados. Então vamos lá, História do Brasil. Quais temas vocês precisam estudar em história, da parte de História do Brasil para o Enem desse ano? Vocês precisam estudar Segundo Reinado. Para quem estiver vendo a novela da Globo, né, atualmente, que é a continuação da novela do ano passado, eu confesso que eu não tenho acompanhado, ali tem muita licença poética, tá, gente? Então não necessariamente tudo que está na novela é a realidade. A novela é baseada, em fatos reais. Porém, tem muita licença poética. E aí a gente está entrando meio que em literatura quando fala licença poética. Ou seja, o autor, a pessoa que escreveu, os roteiristas que escreveram a novela, eles imaginam cenas que podem ter ocorrido, que não estão descritas na história, tá? Na história propriamente dita, a história real. Então, sim, tem cenas que estão ali ligadas à história real, porém tem muitas coisas que não estão ligadas. Então não façam a prova pensando na novela, tá bom? A novela pode até dar um auxílio, porém não é necessariamente a realidade, tá bom? Então vocês precisam estudar sobre o Segundo Reinado, ou seja, a história de Dom Pedro II, tá? A história de Dom Pedro II em diante, até o término do Segundo Reinado, tá bom? Além de Segundo Reinado, vocês precisam estudar sobre República Velha, ou seja, após o término de Dom Pedro II, tivemos a primeira República do Brasil, quando o Brasil passou a ter presidente, não mais imperador, e sim presidente da República. Para nós é República Velha, para eles era uma República Nova, porém nós chamamos de República Velha, é um dos nomes usados, tá? Pode-se dizer que o mais famoso, então não é errado falar República Velha, tá bom? Então, Segundo Reinado, República Velha e entre outros temas que eu vou falar agora, todos eles ligados à história do Brasil. Governo pós-ditadura militar, também chamado de redemocratização. Vocês podem usar qualquer um dos dois nomes, ambos são a mesma coisa. Ou seja, o governo após a ditadura de 1964, tá bom? Após o golpe de 1964. Então, esse é um tema a ser estudado. Podem cair questões ligadas a esse tema também. Beleza? Crise do sistema colonial, ou seja, do período que o Brasil ainda era colônia. E a crise, o que levou ao sistema colonial começar a falhar. Então, vocês têm que dar uma estudada sobre crise do sistema colonial, tá bom? O sistema e economia colonial, ou seja, como funcionava o sistema colonial, como funcionava a economia da colônia naquela época, colônia brasileira daquela época, tá bom? Era Vargas, é outro tema, ou seja, o período, no caso tivemos o presidente Getúlio Vargas atuando literalmente por aproximadamente 15 a 16 anos, se eu não me engano, tá? Por isso é chamado de Era Vargas, ou seja, é uma era, literalmente um tempo, tá? Então essa é uma das temáticas também ligadas à história do Brasil, Era Vargas. Esse é o nome mesmo, tá? Eu tô dando os nomes ligados que vocês podem pesquisar e vocês vão achar com esses nomes mesmos para estudarem. Para quem ainda não está estudando, tá? Ou quem já está estudando,
mas fiquem ligados nessas temáticas para o Enem desse ano. República Populista vem logo após a Era Vargas. Não está literalmente tudo em ordem cronológica, tá, gente? Mas eu estou dando alguns que estão aqui. Então, após a Era Vargas, tivemos a República Populista. Podemos dizer que Getúlio Vargas é o pai dos populistas, tá? Ele fez muitas coisas interessantes. Posso até fazer um podcast breve posteriormente sobre ele, tá? E também para o Enem, focado no Enem, né? Uma curiosidade, pode-se dizer, mas focado no Enem. Então, República Populista são os presidentes que foram populistas, ou seja, que tiveram características similares. Entre eles o próprio Getúlio Vargas, como eu comentei, isso já após a Era Vargas. O Vargas tinha saído do poder, depois voltou. E aí tivemos outros presidentes populistas, como Juscelino Kubitschek, todos ligados a um período de tempo, tá? Juscelino Kubitschek foi muito famoso, né? Foi o fundador de Brasília, literalmente de Brasília, tá? E ele tem a famosa frase 50 anos em 5, porque naquela época a presidência da República durava 5 anos, não tinha reeleição. Então ele pretendia fazer em 5 anos de mandatos o equivalente a 50 anos de mandato. Então essa é uma famosa frase histórica, 50 anos em 5, do presidente Getúlio Vargas. Só estou dando uma citação assim, já adiantando para vocês, que também pode cair na prova do Enem, tá? Pode cair, não estou afirmando, mas pode cair. Beleza, gente? Então, mais temas. A administração colonial, voltando à era da colônia. Então, como funcionava a administração da colônia? Como era desenvolvida a administração do Brasil colônia? É um tema a ser estudado. Ditadura militar, no caso, antes do pós-ditadura, né? A ditadura propriamente dita, ou seja, o golpe de 1964. Como se desenvolveu a ditadura militar, como se deu. Quando vocês ouvem na TV AI-5, e isso é muito polemizado, né? O AI-5, a volta do AI-5. Isso é ato institucional 5, número 5. Faz parte da história. E é uma história meio pesada, assim. Depende do ponto de vista de quem vê, né? Ou de quem olha, de quem tem seus pensamentos políticos, entendeu? Eu, como historiador, eu estudo tudo. Então, eu procuro ser imparcial. Eu mostro os dois lados da moeda. Então, ditadura militar é um tema a ser estudado. Pode cair no Enem. Processo de independência, tá? Ou como se deu a independência do Brasil, ou seja, como terminou a história do Brasil Império e nós nos tornamos Brasil República, ou melhor, Brasil Republicano, com o presidente do Brasil. Então, esse é o nome, processo de independência. Como aconteceu isso? Beleza? Aí fechamos a parte de história do Brasil. Passado isso, temos a história geral, ou seja, de forma generalizada, nível de mundo. Então, temos uma temática importante, Segunda Guerra Mundial, tá? Estudem sobre Segunda Guerra Mundial, tá bom? O que ocorreu, como se deu, por quais motivos, tá? Procurem nesse tema mesmo, Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Baixa Idade Média, história da Idade Média, tá bom? Como se deu esse período da Idade Média, da Baixa Idade Média. Podem procurar com esses nomes mesmos que eu estou dando, ok? A história da Grécia, tá bom? Literalmente a história da Grécia. A Grécia, não sei se todos sabem, né? Não era literalmente um país como é hoje. Eram chamadas, já estou dando um bizu para vocês, eram chamadas de cidade-estado, tá? Cada região da Grécia, eles não se viam todos como gregos, tá? Esparta era uma cidade-estado, como se fosse um país hoje, né? Era uma cidade-estado, os gregos se viam como outra cidade-estado e por aí vai, tá bom? Então estudem história da Grécia, estudem história de Roma também, tá? Formação de Roma, desenvolvimento de Roma, queda de Roma, tá? História de Roma, é um tema também de história geral para o Enem desse ano. Reformas e revoluções, ou seja, reformas que ocorreram na história do mundo e revoluções que ocorreram na história do mundo. E aí, dentre elas, a gente vai falar também sobre o quê? Segunda Revolução Industrial. Estudem sobre Primeira, Segunda e Terceira Revolução Industrial. Em especial, a Segunda Revolução Industrial é o tema que está sendo pedido, tá bom? Então, estudem os três logo, tá? Mas o tema em específico é a Segunda Revolução Industrial.
tá bom? A Primeira Guerra Mundial, falei da Segunda, estudem também sobre a Primeira Guerra Mundial, como se deu, por quais motivos, ok? Primeira Guerra Mundial, história geral. Grandes navegações, no caso, quando o homem decidiu ir para o mar e descobrir as coisas. No início, todos tinham medo do mar, né, dos oceanos, já acreditavam em grandes monstros, como o Kraken, né, que é um monstro mitológico. E de certa forma existe, mas não como eles viam, né? Seria a lula gigante. O Kraken seria tipo isso, na mitologia grega. Então, seria a lula gigante. Provavelmente alguém viu uma lula gigante no passado e denominou como Kraken. Deduzo eu, isso é a minha teoria. Tá bom? Então estudem esse tema também, grandes navegações. Estudem sobre o iluminismo, tá? Foi um período da história onde as pessoas tinham ideias inovadoras, então eles ficaram conhecidos como iluministas. Então estudem sobre a história do iluminismo. E para fecharmos, estudem totalmente, por isso que eu falei sobre Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial. E aí na Revolução Industrial a gente acaba vendo sim os 3 temas que eu comentei, primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Mas podem pôr literalmente no YouTube, né? YouTube ou no Google, Revolução Industrial, para vocês terem ideias. Quero deixar como exemplo também, e aí eu dou esse exemplo porque eu sou muito fã dele, o professor Boris Fausto, tá? Existem excelentes documentários do professor Boris Fausto, documentários produzidos pela TV Escola, e que contam a história do Brasil, nesse caso, propriamente a história do Brasil, desde a época do Brasil colônia até a redemocratização, ou seja, após a ditadura militar. Ou seja, começa-se a história de quando o Império veio, né? Quando no caso Dom João VI e a família real vieram para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Bonaparte estava invadindo a Europa e inclusive dentre os países europeus e invadir Portugal, porque eles não se associaram com os franceses, então eles decidiram fugir às pressas, tá? E a redemocratização, que no caso no vídeo vai até o governo do ex-presidente Lula, tá? No caso dessa série de documentários que estão disponíveis gratuitamente no YouTube, cada um com duração média aí de 25 minutos a 28 minutos, não chegam nem a meia hora, nem a 30 minutos. Professor Boris Fausto. Cada um tem um tema, tem um enorme que você pode ver todos os episódios, aí são 5 horas e pouca, ou você pode vê-los separadamente, que dão essa média aí de 20 e poucos minutos. Ok, galera, 13 minutos já de áudio, né? Eu queria só falar um pouquinho então sobre esses temas do Enem. Espero, qualquer dúvida, ouçam novamente, tá ok? As temáticas. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. E posteriormente vamos falar um pouco mais sobre alguns desses temas, tá? Não todos, mas podemos dar uma pincelada, como comentei a Era Vargas. É muito interessante falar sobre a Era Vargas, até sobre uma ligação da Era Vargas com os dias de hoje, tá? Uma das ideias de estudarmos história não é apenas termos o conhecimento do passado, mas refletirmos sobre o passado ligados ao presente, né? Então a história é uma das áreas humanas que fazem isso, assim como sociologia, filosofia, tá? A antropologia. A história tem um dos pontos de vista, né? Pode dizer, é você estudar o seu passado, né? O nosso passado, para entendermos também o nosso presente. É um dos viés da história. Então eu espero que tenha ajudado. E esses são os temas, literalmente, do Enem desse ano. Então, para quem já está estudando, beleza. Para quem não está estudando, está meio perdido. No caso da história propriamente dita, esses são os temas. Tá bom, gente? Um abraço a todos novamente. Um bom final de semana. Um abraço.